Each year, approximately 18 million containers come into Europe. Research suggests that some 10 to 15% of these boxes may have too high a concentration of hazardous gases or vapors. This could, for example, be due to pest control-related fumigation, but increasingly, it turns out that the gases and fumes in question were used in the production process or evaporated in the container en route to Europe. One example is the release of vapors from the glue used in sports shoes. After a 3-week sea journey, the concentration of gases and vapors can sometimes reach considerable levels. Any person who might open such a container can become quite ill, or worse. Some cases of permanent disability have been documented as well. In the Netherlands and Belgium, the unions have raised the alarm. The Belgian Transport Workers Union wants to quickly come to an agreement with employers to address this issue. They also want employees to be better informed. Het grootste probleem is inderdaad dat er heel veel onwetendheid is, zowel bij de werknemers. Ze doen een container open zonder voorzorgsmaatregelen te nemen of zonder echt op de hoogte te zijn van de risico's. Maar ook bij de werkgevers, die hebben geen schuld, die krijgen een container binnen uit Azië, die is behandeld, ze weten dat niet, drangen geen labels aan. Dus we moeten zowel de werkgevers als de werknemers gaan informeren en gaan sensibiliseren. En daar willen we een CAO over maken, om de afspraak te maken van in ieder bedrijf waar er containers behandeld worden, ook preventiemaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers niet blootgesteld worden aan die schadelijke producten. One of the biggest problems is the fact that many employees in the logistics sector are not aware of the risks they run. Also, the containers usually do not carry a warning. Former truck driver Martin Verslaus was diagnosed as a victim of gases in containers. Ik heb er nooit van gehoord. Ik was wel gewaarschuwd als je met die teakhouten meubelen, daar zat al eens een sticker op van methylbromide. En mijn baas heeft alleen gezegd van, als je zo'n sticker ziet, container openmaken, een half uurtje open in de wind zetten en dan pas gaan lossen, dan is alles eruit. Maar ja, nu weten we wel beter. Ik begin steeds meer problemen te krijgen met praten. Mijn korte termijn geheugen ben ik kwijt. Ik heb het vreselijk benauwd, vreselijk veel pijn in mijn borst. Mijn gewrichten. Ik heb erg veel last van. One of the discoverers of the danger is the Hamburg-based researcher Xaver Bauer. He studied containers in Hamburg and Rotterdam and was shocked by the findings. I do not recommend to enter a container which was not measured. We have measured several thousand import containers in the port of Hamburg and also together with colleagues in the port of Rotterdam. And what we found is that approximately 3/4 of import containers are contaminated by fumigants and or toxic industrial gases such as benzene, toluol, formaldehyde, many other solvents. If we have a look on the lower occupational exposure levels, that means a worker who unloads a container should not be exposed above the corresponding levels. If we consider such occupational exposure limits, we see that approximately 15% of all import containers exceed these limits. That means we have really a large amount of import containers which are dangerous for harbor workers, dock workers, people who do investigations such as the water police, the customs, and so on. Approximately every 200th container has concentrations which are immediately dangerous to health and life. That means if a worker is exposed to such concentrations, he has an extremely high risk to
life-threatening damage or diseases, disorders. No final de novembro do ano passado, 2 trabalhadores descarregaram uma carga de vidro proveniente da China e embalado em caixas de madeira. Ele dizia: "Não me sinto bem. Eu também não me sinto bem. A garganta arde, meus olhos ardem, meu cérebro parece anestesiado. É uma sensação muito estranha." Eu estava trabalhando e senti que minha garganta ficou totalmente fechada e depois de cerca de 20 minutos eu chamei meu colega. Ali, mas eu não ouvia nenhuma reação. Eu comecei a sentir um forte mal-estar, muito mal mesmo. Em um certo momento senti fortes câimbras nas minhas mãos. Elas começaram a se torcer. Foi então que pensei, isso não é bom mesmo. Aí eu chamei novamente meu colega e ele não esboçou nenhuma reação. Então eu pensei em certo momento, eu tenho que sair daqui. Naquele momento, eu ainda não sabia o que estava acontecendo. De repente, eu vi uma luz brilhante. E eu pensei, tenho que sair deste container, porque minha hora de morrer ainda não chegou. Depois de alguns minutos, eles saíram cambaleando. Foram até o refeitório e, em seguida, literalmente desmaiaram. Foi uma grande consternação aqui. Ligamos para o número de emergência e, em um piscar de olhos, o terreno industrial inteiro estava interditado, porque havia algum gás perigoso no container. Quanto tempo você esteve inconsciente? Eu fiquei 5 dias e meio em coma e depois acordei. 5 dias e meio? 5 dias e meio. Se eles tivessem demorado mais tempo ou se tivessem desmaiados no container, os problemas teriam sido incalculáveis e haveria morte. Você não vê, não sente o cheiro desses gases. As pessoas, portanto, nem percebem que entraram em contato com esse perigo e por isso não reconhecem o problema. Amanhã vamos começar uma campanha de adesivos contra contêineres de gás, porque é cada vez mais comum que eles contenham gás e quando o pessoal da distribuição os abrir, eles desmaiam imediatamente. E, na verdade, parece que poucas pessoas em armazéns e centros de distribuição estão cientes desse problema. Queremos criar essa consciência hoje. Quais são as consequências da exposição diária a pequenas quantidades? Neste caso, eu realmente devo referir a chamada doença dos pintores. Nessa situação, sabemos que as pessoas que entram em contato por muitos anos com pequenas quantidades dessas substâncias podem mesmo assim sofrer alterações graves em seu sistema nervoso e também alterações graves em seu funcionamento. Sempre fui saudável, sempre pratiquei esportes. Em alguns meses perdi 35, 40 quilos de uma só vez. Não consigo mais sentir cheiros, provar. Eu ainda sofro de ataques. É simplesmente assustador. Não é estranho, é assustador. Poderia também facilmente ter morrido sem que alguém soubesse o que estava acontecendo. O funcionário de transporte Laurens ter Steeg, de 33 anos, tem que abrir contêineres de amendoim no porto de Emmerik. Ele precisa colher amostras da carga. De manhã chegaram os contêineres do porto de Rotterdam, que precisavam ser encaminhados imediatamente. E era preciso tirar amostras de todos para medir a presença de gás. Os contêineres contêm o gás fosfina que é usado para matar as pragas. Em altas concentrações, a fosfina afeta imediatamente o sistema nervoso. No 9º contêiner que ele verifica aquele dia, um medidor dispara fortemente. Pouco tempo depois, ele passa mal. Pernas bambas, dores de cabeça, problemas de concentração. Ter Steeg termina seu trabalho e pega o carro, mas suas queixas só fazem aumentar. Não conseguia suportar os faróis dos carros. Fiquei enjoado novamente, mal, tonto. 2 dias depois, ele é internado no hospital. O hospital consultou o toxicologista do hospital Radboud em Nijmegen, que também teve que procurar nos livros sobre o que se tratava. Ele também nunca tinha ouvido falar. As pessoas têm sintomas inexplicáveis e vão ao médico. Ninguém se toca que pode existir uma relação com esses gases. Amostras são colhidas de todos os contêineres que são abertos, por exemplo, pela alfândega ou a agência de inspeção. Pois é, desse procedimento saiu esse número, que indica que algo é detectado entre 15% e 18% dos contêineres. Isso significa que milhões de contêineres portam riscos.
No nosso caso particular, existiam naturalmente documentos. Havia até um certificado de ausência de gás. Ou seja, você poderia pensar que ele estava impermeabilizado e que o container poderia ser descarregado sem nenhum problema. Não era o caso. Que tipo de gás estava no container? Brometo de metila. Não tenho vontade de acordar daqui a 10 anos e descobrir que fomos negligentes nesse assunto e que 10 mil, 100 mil pessoas estão doentes na Europa porque simplesmente faziam o seu trabalho. Já passamos por isso com os pintores e não vamos passar de novo com os funcionários do armazém. Eu me sinto como um homem de 60 anos. Agora eu tenho bons medicamentos provenientes de Hamburgo que suprimem a minha dor de cabeça. Enquanto eu ficar quieto e não fizer nada, eu fico bem. Estou muito preocupado, creio que essa é apenas a ponta do iceberg. Exatamente porque muitos estudos não foram executados, porque muitas vezes se trata de perigos múltiplos. Um container raramente contém apenas um patógeno. Existem também os gases relacionados com produtos químicos industriais tóxicos. Isso eu ainda não tinha mencionado. Encontramos benzeno em 1 a cada 2 containers, uma substância cancerígena. Esta é uma lista de 150 contêineres com altas concentrações de gás que foram medidos no ano passado. Há sapatos, alimentos, brinquedos, tudo mercadoria proveniente de contêineres com altas concentrações de gases tóxicos. Não, isso é um risco absolutamente inaceitável para os trabalhadores e consumidores. A ideia é que temos um problema dessa dimensão, onde tantos contêineres entram com gás ou outras substâncias, sem que saibamos quais são as consequências para os trabalhadores e consumidores no longo prazo. E isso enquanto podemos estimar perfeitamente bem que existem riscos. E não um risco pequeno, um risco grande. O brometo de metila pode permanecer um longo tempo nos produtos dos contêineres. Isso também vale para outros gases utilizados no controle de pragas. Por isso, o professor Bauer examina várias mercadorias de contêineres de gás para estabelecer quanto veneno existe nesses artigos, quando o consumidor os compra na loja. Quanta pesquisa existe? Realizamos cerca de 4.000 estudos em nosso laboratório nos últimos 2, 3 anos. Provavelmente, nós temos a melhor visão do assunto. Podemos também comparar os métodos. O dia 17 de agosto de 2007, por mais de meio ano, um container com 700 colchões de criança com gás tóxico está parado no porto de Roterdã. É isso que revela o programa de rádio Argus. Estes colchões contêm 1,2 dicloroetano, um gás cancerígeno que está no container para combater pragas. Nestes colchões deitam crianças, mulheres grávidas, idosos, pessoas doentes ou fracas. Você deve assumir uma sensibilidade muito maior para este usuário. É perigoso para essas pessoas? Eu diria assim, se você dormir num colchão desses, em um espaço confinado por um período mais longo, você corre um certo risco. Principalmente porque é cancerígeno. Eu acho tão sério o impacto potencial que você simplesmente não pode colocar um bebê em um colchão que acabou de ser desempacotado. Investigamos manteiga de cacau em uma empresa holandesa. Havia uma concentração muito elevada de brometo de metila. Se você comer uma boa quantidade disso, a carga chegou pouco antes do Natal e era destinada para bolos de Natal e coisas do tipo. Pode-se supor que isso levaria a sintomas neurológicos e problemas respiratórios. Esse agente provavelmente também é cancerígeno, especialmente para os homens, e tudo por exposição ao bromometano ou brometo de metila. What I hear from those workers lucky enough to survive is that wherever they were working, they were fine one minute and unconscious the next. The human body is like a sponge for gases. And it doesn't matter how big or strong you are. And in many accidents, when a passerby has the presence of mind to phone for help, it's usually too late. So planning on being rescued is obviously not the solution. Containers entering ports can be tested for the presence of toxic gases, but the required measurements need to be carried out very precise.
That requires a professional approach. It is therefore important for port companies to invest in advanced technology and expert staff. Only a combination of both guarantees high quality and accurate measurements and can prevent workers from being intoxicated.